Nossa, que bom que eu e você não somos iguais àquelas pessoas lá. Aquelas pessoas lá só fazem a maldade, aquelas pessoas, não sei, não salva nada delas. É incrível. Graças a Deus que eu e você não somos assim. Nossa, todo mundo deveria ser igual a gente, não é verdade? Olá, bem-vindo a mais um vídeo onde eu vou discutir algum tema relacionado com a Bíblia. Tem gente que fala desse jeito que eu acabei de falar, né? Ah, aquele lá, aqueles lá, aquela raça lá. Mas será que a gente tem propriedade? Será que a gente tem dignidade suficiente para podermos nos referir a outras pessoas dessa maneira? Ainda bem que eu não sou que nem você. Ainda bem que eu não sou igual aquele lá. Pois a Bíblia, com toda a sua antiguidade, ela é extremamente contemporânea nesse aspecto. Então vamos ver o que que a Bíblia tem a dizer para a gente sobre esse tipo de coisa. Jesus já tinha curado 10 leprosos, eu estou me referindo agora ao Evangelho segundo Lucas, tá? Mateus, Marcos e Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento. Jesus já havia curado 10 leprosos, só um voltou para agradecer, e Jesus está tendo uma conversa relativamente dura com as pessoas à sua volta, inclusive com os seus discípulos. Então, se a gente for lá para Lucas, capítulo 18, vamos trocar de tela aqui. Se a gente for para Lucas, no seu capítulo 18, é Jesus falando. Ele falava com o público por meio de parábolas. Então, vamos ver aqui o que que Jesus está dizendo. A gente está nesse contexto. Ele tinha curado 10 leprosos, ele estava dando exemplo de como que seria o fim do mundo. Então, vamos lá, Lucas 18, versículo 10. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como aquele publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Você tinha um fariseu e um publicano que haviam ido. Vamos tirar essa tela aqui. Você tinha um fariseu e um publicano que tinham ido ao templo orar. O que, que era um fariseu? Um fariseu era uma espécie não, era um judeu de uma linha extremamente dura, uma linha extremamente rígida. Eles deturparam as leis de Deus, aumentaram enormemente os mandamentos, transformaram a religião numa coisa extremamente difícil. A história dos fariseus é muito longa. Mas ele está dando o exemplo aqui de um desses fariseus que estava no templo, e ao lado desse fariseu tinha um publicano. O que, que era um publicano? O publicano era um cobrador de impostos. Era um judeu, mas que cobrava impostos para Roma. Geralmente eles eram corruptos, eles pegavam muito dinheiro para eles. Eles eram assim extremamente odiados dentro do ambiente do judaísmo. Tá? O publicano era extremamente odiado. Então Jesus está dando exemplo do fariseu, que é o que se acha o máximo, e do publicano, que era julgado como a escória da sociedade judaica. Então você tem agora imagina falando isso para fariseus, que era um povo que se achava, nariz empinado, né? Então Jesus fala que o fariseu batia no peito e falava: Ainda bem, ó Deus, te dou graças porque eu não sou como as outras pessoas. Ainda bem que eu não sou como esse publicano. E o publicano, coitadinho, se reconhecendo pecador, não tinha sequer coragem de olhar para cima, sequer coragem de olhar para cima ele tinha. Ele pedia misericórdia, ele não estava falando para Deus que ele merecesse alguma coisa boa nem nada, mas ele clamava a Deus
por misericórdia. Ele se reconhecia pecador e clamava por misericórdia. Aí Jesus fala: qual dos dois que foi embora para casa justificado? Foi o fariseu ou foi o publicano? E foi o publicano. Então, olha o perigo quando a gente fica julgando, quando a gente fica falando, ainda bem que eu não sou como aquele lá e tudo mais. O apóstolo Paulo também, na sua carta aos Romanos, ele manda uma carta para a igreja de Roma, explicando em linhas gerais o seu evangelho, porque ele pretendia fazer uma visita, de lá ele pretendia estender sua viagem mais ao norte até a Espanha. A história é longa e a Carta aos Romanos é um livro fantástico para você estudar. Está lá no Novo Testamento também. É maravilhoso. Tá? É muito lindo. Eu sempre falo de Romanos aqui. Mas o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Romanos, ele mandou então essa carta para a igreja em Roma, onde ele mostra que toda a humanidade está perdida. Ele tenta mostrar que todo mundo está perdido, que todo mundo precisa da misericórdia, que todo mundo necessita da graça de Deus. Então, no primeiro capítulo, ele vem dizendo isso, como que tanto os judeus como os gentios, gentio é quem não era judeu, como que toda a humanidade estava perdida. E na sua carta, meio que imaginando que devia ter alguém assim, é verdade, é assim mesmo, esse povo é tudo assim, e não sei o quê, ele dá uma invertida no texto, meio que para lidar com talvez pessoas que estivessem com esse pensamento, que cai naquilo que eu falei, né? Ainda bem que eu não sou que nem aquele lá. Então a gente vai para Romanos, o segundo capítulo de Romanos, é o apóstolo Paulo conversando com os romanos. Então olha só. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Aqui é o apóstolo Paulo dando uma dura, naquele pessoal que fica apontando o dedo para os outros. Ele fala assim: pô, você que condena o que os outros fazem, você faz a mesma coisa, porque todo ser humano é pecador. Eu, por exemplo, eu posso apontar o dedo para alguém? Não, eu não posso. Agora, eu posso falar para alguém: olha, o seu comportamento está errado, não é assim que Deus quer. Isso eu posso fazer, mas eu não posso fazer isso com soberba, como se eu também não fizesse, porque todo ser humano tem um coração inclinado para a maldade. Claro que a gente é regenerado por Cristo. Quando você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você não é mais escravo do pecado, mas a gente ainda continua com essa tendência ao pecado. Então é muito perigoso apontar o dedo na cara de alguém e culpar como se você também não fosse capaz de fazer. O que você deveria fazer é falar assim para a pessoa: olha, eu te compreendo, eu entendo o que você fez, mas há perdão em Jesus, há misericórdia em Cristo suficiente para te perdoar e para te livrar desse pecado. Mas ficar apontando o dedo na cara dos outros e falando, isso daí não, jamais. Isso jamais. Aí, e o apóstolo Paulo continua, primeiro, segundo, terceiro capítulo, ele está falando sobre isso daí. Depois ele muda um pouco o enfoque. Então, se a gente andar mais um pouquinho, vamos trocar aqui para Romanos 3. O apóstolo Paulo está dizendo assim, que não salva ninguém. Então, lá em Romanos 3, capítulo 3, versículo 10, ele coloca o seguinte: como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Opa, peraí. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
Isso é o apóstolo Paulo, com autoridade, falando. Não há nenhum justo. Nem eu, nem você, nem o pastor, nem o padre, nem ninguém. Não há um justo sequer. Todos nós carecemos, todos nós precisamos da graça de Deus. E Paulo aqui, ele está tentando convencer os romanos, né? E a igreja de Roma era composta principalmente por judeus. Então esse argumento que ele está usando aqui, na realidade, é um salmo. Se a gente for lá para o livro de Salmos, o Salmo 14, versículo 1, olha só que interessante. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quem é você? Quem é você para pôr o dedo na cara de alguém? Quem sou eu para pôr o dedo na cara de alguém? Eu já li lá em cima, né? Quando é que os humilhados vão ser exaltados? É no reino dos céus. No reino dos céus, os que se humilham serão exaltados. Agora, os que se exaltam, esses serão ainda mais humilhados. Você nunca deve exaltar a si mesmo. O cristianismo é uma religião de amor, é uma religião de arrependimento. E se você quer abordar alguém para levar ele até Cristo, não vai ser com uma linguagem de violência, de ódio nem nada, vai ser com uma linguagem de amor. É assim que você pode convencer uma pessoa do arrependimento. E vou te lembrar que você é assunto de tudo isso que eu li. Eu e você. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos nós precisamos do arrependimento. Que você consiga enxergar isso, que você consiga entregar o seu coração para Cristo. Como é que Deus opera a salvação em nós? A operação ocorre da seguinte maneira: é você, primeiro, se arrepender dos seus pecados. Arrependeu? Ok. Crer que Jesus Cristo é Deus. Ele veio, habitou entre nós e que ele morreu na cruz pelos seus pecados. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, subiu aos céus e um dia ele voltará para o grande dia final. Se você crer, se você se arrepender, crer, confessar com a sua boca, crer com o seu coração, aí você está salvo. Aí a sua vida vai ser muito diferente, maravilhas vão se operar em você, você vai mudar de conduta, vai mudar a perspectiva, você não vai mais ser aquela pessoa tristonha ou aquela pessoa preocupada com o amanhã, porque o amanhã é a nossa recompensa. É lá. Vai ser depois que a gente morrer que os humilhados serão exaltados. E você tenha uma linda e abençoada semana. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tudo de bom. Tchau, tchau.